Amém, queridos irmãos, chegamos à quarta-feira, primeira semana de um novo volume do Alimento Diário, intitulado O Enviado de Deus. O título desta primeira semana também é O Enviado de Deus. E o título da quarta-feira, Como fazer a obra de Deus? O versículo, João 6:29. Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Nós te damos toda a glória, Senhor, todo o louvor. Te damos graças nesse dia, por tudo que Tu és. E também por Tua obra, Senhor, Tua obra redentora, Tua obra de edificação hoje. Senhor, obrigado por nos incluires nessa obra. O Senhor nos chamou, o Senhor nos redimiu, nos justificou, nos santificou. Colocou-nos na Tua casa, deu-nos dons para Te servirmos, nos deu Tua santa palavra. O Senhor nos deu todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Queremos aprender, Senhor, a Te servir de acordo com o Teu coração, a Tua maneira, não de acordo com o que nós achamos, mas servir ao Senhor na linha da vida, obedecendo, crendo na Tua palavra. Essa palavra que tem fluído para nós como um rio, nos levando até o reino. Obrigado, Senhor. Obrigado e perdoa-nos, pois muitas vezes ainda somos incrédulos, teimosos, ainda discutimos quando deveríamos obedecer ao Senhor. Que a Tua graça e o Teu Espírito nos encham nesse dia e até a Tua volta, Senhor, para que sigamos sempre firmes no Teu caminho. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Eu vou ler alguns trechos do Alimento Diário hoje, irmãos. Vou começar aqui na página 13, primeiro parágrafo. Todo aquele que ama a Deus anseia realizar a sua obra. Entretanto, é preciso reconhecer que por si só ninguém tem a capacidade de realizá-la. Certa ocasião, a multidão que seguia Jesus perguntou-lhe: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. O homem tem a presunção ou ingenuidade de achar que é capaz de realizar a obra de Deus, mas basta crer em seu enviado e na palavra dele para sua obra ser efetuada. Quer dizer, irmãos, quando o Senhor veio em carne, ele veio como o enviado. Ele veio como aquele que faria a obra que nenhum outro homem faria. Então, aqui o Senhor diz, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então, o principal para todas as pessoas, primeiramente o principal é crer no Senhor Jesus, no enviado de Deus. Aí você vê o Novo Testamento, esse princípio também nós vemos no Antigo Testamento, quando o Senhor levantava os profetas, principalmente para dar direção para o povo, para que o povo não se perdesse, não se desviasse do caminho do Senhor. É por isso que em Deuteronômio 18, Moisés fala para o povo, aquilo que ele ouviu do próprio Senhor, que Deus levantaria um profeta semelhante a ele. Esse profeta era o Senhor Jesus. Agora nós precisamos entender esse princípio, irmão, senão chega o Novo Testamento, nós achamos, não, agora todos nós podemos dar a direção para a nossa vida, nós temos a unção, então nós podemos seguir do jeito que a gente entende. E aí você vai na Bíblia, muitas vezes muitas vezes interpretando a Bíblia errada, e aí tem essa confusão que nós temos hoje no cristianismo, com cada um interpretando a Bíblia de uma forma. Por quê? Provérbios 29:18 fala, não havendo profecia, o povo se corrompe. Quer dizer, a profecia, eu repito, não é alguém que fala do futuro, alguém que adivinha o futuro. É alguém que fala por Deus, que tem a palavra de Deus, Deus dá a palavra, coloca a palavra na boca dessa pessoa, no caso do Novo Testamento, no espírito, no coração, e essa palavra é dispensada. Então o profeta no Novo Testamento tem esse sentido. Então a palavra profética, irmãos, ela vem para quê? Isso você olha em toda a Bíblia. A palavra profética, irmãos, é para que não haja, para que o povo não se corrompa, para que o povo não se desvie do caminho que o Senhor quer, principalmente nesse tempo final.
O apóstolo Pedro disse: nenhuma profecia vem de particular elucidação, a não ser, é lógico, que esse profeta não fale por Deus. Por isso essa semana nós falamos, né? Como é que você sabe que a palavra de Deus? Você tem que ver como ela está operando. Se ela está se cumprindo, se ela está fazendo a vontade de Deus, se ao obedecer você tem sido salvo, você tem se enchido de vida, enfim. Isso é a palavra de Deus, irmãos. E os profetas, eles não são algo simplesmente do Antigo Testamento. Uma igreja, um grande exemplo de igreja que nós temos logo no começo do Novo Testamento, em Atos, é a igreja de Antioquia. E qual é a característica da igreja de Antioquia? Então, em Atos 13, versículo 1, fala assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Talvez esses, aí dá 5 nomes, né? Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. Talvez esses irmãos também fossem irmãos responsáveis, também fossem diáconos, enfim. Mas a questão é, qual é o ministério, o dom que é realçado, que é reforçado aqui? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Então, quando há profecia, nesse sentido que eu estou falando, quando há palavra profética, irmãos, a igreja ela anda na linha da vontade de Deus. E aí o que o Senhor fez aqui? Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Quer dizer, aqui o Espírito Santo falou. Como o Espírito Santo falou? Falou audivelmente? Falou através do sentimento, da unção? A gente não tem como ter certeza de como foi. O que nós temos certeza é que o Espírito falou e aquelas 5 pessoas que são mostradas aqui no primeiro versículo, elas entenderam que o Espírito Santo estava separando Barnabé e Saulo e enviando. Aí o sentido do apóstolo é o enviado. A palavra apóstolo significa enviado. Então estava enviando para a obra que os tenho chamado. E aí Saulo e Barnabé, eles saem da esfera local da igreja em Antioquia para a obra. E aí eles saem então na primeira viagem missionária, vão ali para a região da Galácia, enfim, levantando as igrejas, pregando o evangelho. A história discorre em Atos. Agora veja, irmãos, que os apóstolos, os primeiros apóstolos, os 12 apóstolos, eles estavam em Jerusalém. Quando o Senhor enviou, lá em Mateus, no final de Mateus, ele envia todos eles, depois em Atos também fala isso, não apenas para Jerusalém, não apenas para a Judéia, não apenas para Samaria, mas para os confins da terra. Mas eles não conseguiram ir, entende? E aí então o Senhor levanta em Atos 13 Barnabé e Saulo e os envia para a obra entre os gentios. E é interessante que Saulo, ele passou muito tempo em Tarso, até que Barnabé fosse a Tarso e ali ele tomasse então Paulo e o levasse para Antioquia para servir. Isso porque quando Paulo ele foi... Eu estou saindo um pouco da linha do alimento diário, eu vou voltar, né? Isso é só um parênteses para vocês entenderem a importância da palavra profética. Então quando Paulo ele foi chamado pelo Senhor, ele viu, né, o Senhor falou com ele, aí ele ficou cego, Ananias batizou Paulo, ele recuperou as vistas, ele logo saiu pregando o evangelho. Só que se você começa a ver ali a história do apóstolo Paulo a partir de Atos 9, ele pregava o evangelho, mas ele causava muita confusão, irmãos, ainda, porque ele discutia muito, principalmente com os judeus, então ele causava muita confusão. Se você vai lá para Atos 9, você vai ver que numa dessas confusões, eles tiraram Paulo e mandaram ele, porque os judeus queriam matar ele, então tiraram Paulo e mandaram ele de Cesareia, e de Cesareia lá para Tarso, e depois disso ele ficou em Tarso até Barnabé e sair de Antioquia e buscá-lo em Tarso. Isso passou muitos anos, irmãos, não foram meses, foram anos. E
Depois que fala que Paulo foi mandado para Tarso, isso está em Atos 9:30. É interessante que o versículo 31 fala que a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Porque, como nós mostramos, a igreja, irmãos, ela é edificada em paz. Tá vendo? Ela tinha paz e aí ela edificava-se no caminho do Senhor, crescendo em número. Mas Paulo, onde ele ia, ele arrumava muita confusão, principalmente com os judeus. O que eu quero mostrar, irmãos, é que nós não precisamos ficar arrumando confusão com ninguém, tentando expor isso, aquilo, tá errado. O que nós precisamos, irmãos, é ser fiéis, obedientes ao Senhor. Para fazer a obra de Deus, irmãos, não é preciso a sua capacidade. Talvez ali no começo Paulo ainda se achava muito capaz, ou talvez ele tinha tanto anseio de fazer a obra de Deus, de pregar o evangelho, que acabava arrumando muita confusão. E não é através da confusão, irmãos, que a igreja vai ser edificada e o evangelho vai ser pregado. Lógico, vai haver perseguição, mas essa perseguição ela vem da parte das pessoas que são contra o evangelho. Então nós não podemos ser esses que trazem a confusão. Entende? Muito bem, então vamos voltar aqui para o centro do alimento diário dessa quarta-feira. Então, irmãos, vejam que depois que o Senhor morreu, ressuscitou, então os 12 apóstolos começam a pregar o evangelho e então levar a obra de Deus adiante. E ali nós vemos principalmente a liderança de Pedro. Depois entra em cena o apóstolo Paulo. Após a morte do apóstolo Paulo, nós vemos o apóstolo João. Então, aí se você começa a perceber, a estudar a história da igreja, você vai notando isso, que quando não há a palavra profética, as pessoas elas tendem a levar a palavra de Deus, a Bíblia, para uma direção contrária à que Deus quer. Pode ver a história. Até 1500, olha o ápice do que se tornou, até a chegada ali, até que o Senhor levanta Martinho Lutero. A palavra de Deus ela estava oculta, as pregações eram feitas em latim, a Bíblia estava numa linguagem que a maior parte das pessoas, a grande maioria das pessoas não sabia ler. E aí, irmãos, entrou várias heresias, várias coisas, como naquela época tinha a venda da salvação, enfim. E aí, Martinho Lutero, o Senhor levanta Martinho Lutero, e ele faz o quê? Ele se posiciona em cima da Bíblia e ele mostra, olha, aqui é esse o caminho da salvação. O que não quer dizer, irmãos, que Martinho Lutero acertou em tudo o que ele fez. Apenas um enviado de Deus, contando lá do Éden, lá até o final em Apocalipse, apenas um enviado de Deus não errou, que foi o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, todos erraram. Todos em determinado momento, se deixando levar pelo seu natural, pela sua vida da alma, erraram. Agora, isso não quer dizer, irmãos, que Deus não usava essas pessoas para falar a palavra, como nós temos a palavra deles na Bíblia. E hoje, a mesma coisa. A palavra profética, irmãos, ela está em cima da Bíblia e ela está apontando a direção. Por quê? Porque sem profecia, sem a palavra profética, o povo de Deus acaba se corrompendo, acaba desviando o seu caminho. Muitos acabam voltando a coisas que Deus já passou, caminhos que Deus já trilhou. Eu vou ler alguns trechos, irmãos. Eu acho que é melhor eu ler alguns trechos do Alimento Diário. Isso vai nos ajudar a entender. Então, veja, página 13, último parágrafo. A palavra profética é Jesus falando conosco de uma maneira viva. É um falar rema, instantâneo, para atender à necessidade do momento. Os judeus observavam as Escrituras, mas não iam até Jesus para ter vida. Eles não tinham vida porque ficavam restritos à letra morta. Para ter vida, precisamos ir a Jesus, porque só Jesus pode dar vida. Então, às vezes, você está lendo a Bíblia e você não está entendendo. Ou você está lendo simplesmente para entender a doutrina. Aquilo não vai te ajudar, aquilo, lógico, porque é a palavra de Deus. Mas você só vai ter vida quando você vai até o Senhor. Então, qual que é a função da palavra profética? É te levar até o Senhor. Entende? Por quê? Porque a palavra que está saindo, a palavra rema,
para exatamente te dar espírito e vida, para te fazer encontrar o Senhor. Não simplesmente o texto bíblico, o texto preto no papel branco, mas as palavras de espírito da Escritura, as palavras que são espírito e são vida. Vou continuar. O falar vivo do Senhor é o que dá vida, pois a vida é uma pessoa. Ele é a vida desde o princípio. Dele temos ouvido e temos visto e contemplado com nossos próprios olhos com respeito ao verbo da vida. Ele é a palavra da vida, que pode ser apalpada, contemplada, vista e ouvida. Ela nos foi manifestada e dela damos testemunho. A vida eterna estava com o Pai, mas foi manifestada em Cristo. A vida eterna é Cristo e a palavra profética é aquela que Jesus fala conosco por meio da Bíblia. Está vendo? O diabo é muito astuto e põe em nós dúvidas quanto à palavra de Deus. Ele sabe que se a igreja crer na palavra com simplicidade, a obra de Deus será realizada. A palavra opera em nós quando cremos nela. A vida está na palavra e a vida é a luz dos homens. Satanás sabe que seu fim chegará quando a obra de Deus se realizar na terra por meio de sua palavra, a palavra de Deus. Em Gênesis, nos capítulos 1 e 2, vemos que o homem no jardim do Éden foi criado para receber bem a palavra de Deus. Deus falava e o homem obedecia, acatava sua palavra, e isso o fazia viver. O homem vivia da palavra de Deus e foi criado para ser alimentado dessa forma por ele. Aleluia! Deus cuida do homem. Vamos crer em sua palavra. Então, a palavra hoje, essa palavra profética é a misericórdia de Deus, irmãos, para nos levar no caminho correto. E eu repito, irmãos, esse caminho correto é o caminho que a Bíblia nos aponta. Então, ela não vai além nem aquém. Ela simplesmente mostra o que a Bíblia quer mostrar. Ela revela o que o Espírito queria quando inspirou os escritores a escreverem. Então, quando você lê, por exemplo, os trechos ali, João 4, quando nós entramos em João 4, quanta luz nós ganhamos, irmãos? Por quê? Porque a palavra profética foi nos conduzindo para extrair o espírito e vida daquela porção, mostrando como a mulher samaritana recebeu a água viva, mostrando como essa água viva não ficou represada, como fluiu dela quando ela foi até as pessoas, mostrando que o que hoje o Senhor quer é exatamente isso, que essa água que nós estamos recebendo, essa água da palavra, esse rio da vida, não fique represado em nós, mas nós também saiamos para pregar o evangelho. Mas o que acontece é que muitos leem a Bíblia, colocam ela debaixo do braço, carregam para culto, carregam de volta para casa, leem, entendem, entre aspas, com a mente, entendem a história, mas não percebem o espírito por trás da história. O Evangelho de João, irmãos, ele não foi escrito para contar histórias que não foram contadas nos outros 3 evangelhos. Ele foi escrito, irmãos, para nos levar até o 3º céu, com asas de águia. Ele foi escrito para nos apresentar o Senhor Jesus como Deus e que as portas do céu hoje estão abertas para todos aqueles que querem subir para ter revelação, para conhecer de verdade o coração de Deus. Então, você percebe como é importante isso que o Senhor tem nos dado? Não deixe Satanás te enganar, colocar dúvida, porque se ele fizer isso e você às vezes afasta, recusa, quando o Senhor voltar, aí todas as coisas vão estar nos seus devidos lugares. Aí você vai olhar para trás e falar, puxa, olha, o Senhor me mostrou, o Senhor falou comigo, me conduziu e eu não dei atenção. Eu me perdi, fui enganado. Quer dizer, não é que você não era um bom cristão, mas você não conseguiu seguir no caminho de fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque quando o Senhor falou, você ignorou, você preferiu seguir aquilo que você achava que era correto. Isso é muito perigoso, irmãos, e que o Senhor nos livre disso, nos dê de fato um espírito humilde, um espírito aberto a receber a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que faz a obra de Deus. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.